Naquela noite, o som do tecido rasgando ficou preso na minha cabeça. Não foi só um vestido que se partiu, foi tudo o que eu acreditava sobre amor, respeito e família. Meu primo disse: "Agora você está vestida do jeito que merece." Mas o que ele não sabia é que naquele instante ele não estava me destruindo, estava me ensinando a me reconstruir. Dizem que o som do tecido rasgando é algo que a gente nunca esquece. Mas antes do rasgo, antes da humilhação, havia um sonho. Meu nome é Camila, e naquela manhã, quando o sol entrou pela janela do meu pequeno quarto, tudo parecia possível. Era o dia da minha formatura. O fim de uma corrida longa, menos anos de ônibus lotado. Trabalho em padaria, cadernos manchados de café e lágrimas. Anos ouvindo que eu não ia aguentar, que mulher sozinha não vai longe. Mas eu fui. Fui porque não tinha outra escolha. E agora, finalmente, eu tinha vencido. O vestido azul que pendia no espelho era o símbolo de tudo isso. Eu mesma tinha costurado, ponto a ponto, com linha comprada em promoção, agulha velha e um pedaço de tecido que encontrei numa loja de sobras. Não era luxuoso, mas era meu. E quando passei o ferro pela barra, senti um orgulho que quase doeu no peito. Fechei os olhos e imaginei minha mãe sorrindo. Ela sempre dizia que o azul me deixava serena, com cara de quem vai mudar o mundo. Mas minha mãe já não estava aqui para ver. Faz 3 anos que ela partiu e desde então eu aprendi a me erguer sozinha. Menos, mesmo que com um coração pesado. Depois que ela morreu, quem ficou foi a tia Helena, irmã dela. Ela me ajudou nos primeiros meses, é verdade. Mas cada ajuda vinha com juros. Cada prato de comida vinha acompanhado de um lembrete. Se não fosse por mim, você nem teria onde dormir. Com o tempo, aprendi que gratidão, na casa dela, era sinônimo de obediência, e junto dela vinha o filho dela, meu primo Gustavo. Bonito, confiante, arrogante, daqueles que nunca precisaram se esforçar para nada, mas acreditam que conquistaram tudo. Filho único de mãe superprotetora e pai ausente, Gustavo cresceu acreditando que o mundo devia se curvar quando ele sorria. E de certa forma, todo mundo se curvava mesmo. Eu não, ou, pelo menos, tentava não me curvar. Naquela manhã, Helena me ligou cedo. Camila, hoje o jantar vai ser aqui em casa, tá? Para comemorar sua formatura, em família. Citei. Parte de mim sabia que não era uma boa ideia, mas outra parte, a parte carente e esperançosa, menos acreditou que talvez, por uma noite, as coisas fossem diferentes. Que quem sabe eles pudessem se orgulhar de mim. Arrumei o cabelo, coloquei o vestido, e quando me olhei no espelho, senti algorar o pertencimento. Você conseguiu. Sussurrei para mim mesma. Peguei o ônibus com as mãos suando, o vestido cuidadosamente dobrado no colo, como se fosse uma armadura. O caminho até a casa da minha tia parecia mais longo do que de costume. O coração batia rápido, misto de ansiedade e medo. Quando cheguei, o portão estava aberto. O cheiro de carne assando se misturava ao perfume doce que ela usava desde sempre. Olha quem chegou, ela disse, aparecendo na varanda, com um avental sujo de gordura e o sorriso ensaiado. Minha sobrinha formada! E esse vestido, hein? Comprou onde? Sorri, tentando manter o tom leve. Fui eu que fiz, tia. Ela arqueou a sobrancelha. Você mesma costurou? Deu uma risada curta, carregada de desdém. Ficou bonito, pro que deu pra fazer. Engole seco. Aquele tipo de elogio que fere mais do que qualquer ofensa direta. Logo depois, Gustavo apareceu. Camisa cara, relógio reluzente, sorriso que misturava ironia e vaidade. Eita! A doutora chegou, ele disse alto, para todos ouvirem. Doutora costureira? É isso? Alguns rirão, minha tia também. Eu forcei um sorriso dentro da caça ao clima, era familiar e sufocante. As paredes cheias de retratos antigos, a TV ligada no volume alto, o som dos talheres batendo nos pratos, tudo igual às lembranças que eu tentava deixar para trás. Sentei, mesa, e logo as comparações começaram. Helena falava sobre o novo carro de Gustavo, sobre o estágio dele na empresa do padrinho, sobre o quanto ele era brilhante, e então olhava para mim com aquele sorriso de canto, como quem diz: "Está vendo, Camila? É assim que se faz sucesso de verdade."
Eu ficava quieta, observando, tentando encontrar um espaço de paz entre as palavras afiadas, mas era inútil. Até o som do garfo parecia zombar de mim. Então, Camila disse Gustavo, fingindo interesse. Formada em quê mesmo? Administração pública. Claro, pública, ele repetiu, rindo. Tudo público, né? Faculdade pública, roupa feita em casa. Deve ser difícil. Minha tia o repreendeu, com o olhar menos, mas não com palavras. Porque, no fundo, ela achava graça. Para ela, o jeito dele era espontâneo, sem filtro. Para mim, era só crueldade disfarçada de charme. Enquanto isso, o cheiro do jantar se espalhava. O som do ventilador antigo, girando lento, misturava as conversas vazias. E eu ali presa entre duas pessoas que diziam ser minha família, mas que me faziam sentir mais sozinha do que nunca. Durante o jantar, tentei falar sobre o futuro, sobre o emprego que eu esperava conseguir, sobre os planos de continuar estudando. Mas cada frase era interrompida por uma piada. Gustavo dizia que eu devia aproveitar para casar logo, antes que o diploma envelhecesse. Helena ria, dizendo que eu precisava ser mais grata. E eu sorria, porque, quando o riso é a única defesa que te resta, você aprende a usá-lo como escudo quando o jantar terminou. Minha tia se levantou animada. Agora vamos para a sobremesa. Fiz um bolo especial para celebrar, mas não foi ela quem fez. Foi eu quem trouxe. Um bolo simples de chocolate, comprado com o dinheiro que sobrou do aluguel. O mesmo sabor que minha mãe fazia quando queria comemorar algo pequeno. Coloquei o bolo no centro da mesa. Ajeitei as velas e, por um segundo, senti que o clima poderia mudar. Olha só, bolo de padaria, Gustavo comentou, fingindo surpresa. Não eu que fiz, respondi, ainda calma. Ele riu. O toque artesanal da classe média baixa. As risadas voltaram. E o gosto doce do chocolate começou a me parecer amargo demais. Foi nesse momento que eu percebi. Não importava o quanto eu lutasse, o quanto eu provasse meu valor. Para eles eu sempre seria a pobre esforçada, aquela que devia agradecer por estar sentada à mesa. Mas o que eles não sabiam é que, naquela noite, eu não ia mais engolir o riso deles em silêncio. A festa ainda nem tinha acabado, e eu já sentia o peso do que viria. Não sabia como, nem quando, mas algo dentro de mim estava mudando menos, como se o vestido azul, aquele que eu mesma costurei, não fosse apenas um símbolo de conquista, fosse o prenúncio de uma revolução silenciosa. Depois do jantar, a casa cheirava a mistura de carne assada, refrigerante quente e perfume barato. O ventilador rodava devagar, empurrando o ar pesado, enquanto minha tia recolhia os pratos com aquele sorriso satisfeito de quem acredita estar no controle da noite. Camila, vai lá na cozinha buscar o bolo que você trouxe, ela disse. A gente precisa celebrar, né? Assenti em silêncio e fui. O bolo estava sobre o balcão, coberto com papel alumínio. Simples, de chocolate. O mesmo que minha mãe fazia quando eu era criança. Aquele cheiro me trouxe um nó na garganta. Por um instante, eu quis acreditar que era só uma reunião de família. Mas o eco das risadas de Gustavo na sala me trouxe de volta à realidade. Voltei com o bolo nas mãos. Coloquei-o sobre a mesa. O glacê brilhava sob a luz amarela da lâmpada. E algo dentro de mim se acalmou. Por alguns segundos. Olha só, gente. Bolo caseiro, disse minha tia, forçando um tom alegre. Gustavo se inclinou para a frente, rindo. Foi ela quem fez? Jura? A Camila virou confeiteira agora? Não precisa rir, Gustavo, murmurei, sem encará-lo. Não estou rindo de você, prima. Tô rindo da situação. Quer dizer, formatura, bolo simples, vestido feito em casa. Parece até novela das 6. Minha tia soltou um riso curto. O marido dela abriu uma cerveja. E o som do gás escapando pareceu o prelúdio de algo ruim. Eu tentei manter o foco. Peguei a faca e comecei a cortar o bolo. As mãos tremiam levemente, mas o sorriso continuava no rosto. Aprendi a sorrir, mesmo quando o coração implora para gritar. Foi então que Gustavo se levantou. Deixa que eu sirvo, doutora. É o mínimo que eu posso fazer por você. Ele pegou o prato com exagerada elegância, caminhando devagar, como quem faz um número de circo, e de repente, com um gesto rápido, deixou o bolo escorregar. O prato caiu no chão com um estalo seco. O glacê espirrou nas pernas da mesa. O cheiro doce se misturou à poeira. O silêncio tomou conta da sala. Por um segundo, ninguém respirou. Depois, ele riu. Riu alto, com gosto. Ops, foi mal.
Prima, acho que eu não sei lidar com coisa barata. Minha tia balançou a cabeça, sem olhar para mim. Deixa pra lá, Camila. Ele é só um menino. Um menino. 22 anos. Um homem. Senti o calor subindo pro rosto, mas não chorei. Nenhuma lágrima. Ajoelhei devagar e comecei a limpar o chão. Peguei um guardanapo, juntei os pedaços do bolo esmagado, tentando ignorar o som das risadas atrás de mim. O cheiro do chocolate, menos aquele que antes trazia conforto, agora me dava enjoo, enquanto limpava. Lembrei de todas as vezes em que me mandaram engolir o orgulho. De cada comentário que disfarçava veneno com carinho. De cada favor cobrado com juros. Gustavo se aproximou. Deixa isso aí, Camila, pega uma colher e come do chão. É o mesmo gosto. Os risos ecoaram. Até minha tia esboçou um sorriso nervoso. E naquele momento, o tempo parou. Olhei para ele, para aquele rosto satisfeito, tão parecido com o da mãe. Olhei para minha tia, que fingia não ver, e percebi. Naquela casa, eu nunca seria defendida. Terminei de limpar. Levantei devagar, com o guardanapo sujo nas mãos. Fui até a pia e lavei o pano em silêncio. A água escura descendo pelo ralo parecia levar embora algo mais. Uma parte da minha ingenuidade. Talvez, tá tudo bem. Tia, falei, sem emoção. Camila, ele não quis. Começou ela. Eu sei. Foi só uma brincadeira, né? Ela assentiu. Aliviada, mas meu tom não era de perdão, era de cansaço. Saí da cozinha e fui até o banheiro. Fechei a porta, olhei pro espelho e vi o reflexo de uma mulher cansada, mais firme. A vergonha queimava dentro, mas não havia lágrimas. Havia raiva, menos uma raiva limpa, gelada. Sentei no chão frio, abracei os joelhos e respirei fundo. Cada som da caça, o riso distante, os talheres, a TV. Parecia ecoar dentro de mim como uma lembrança que eu queria apagar. Fiquei ali por minutos, talvez horas. Quando saí, a mesa já estava quase vazia, os pratos empilhados, o bolo no lixo. Gustavo no sofá, olhando o celular, como se nada tivesse acontecido. Passei por ele sem dizer nada. Peguei minha bolsa. Vai embora tão cedo? Perguntou ele, rindo. Já foi tarde, respondi. Minha tia apareceu na porta. Camila, não leva mal. Você sabe como ele é? Sei. E vocês também. Ela franziu a testa. Que você quer dizer com isso? Nada, tia. Só estou cansada de ser o motivo das piadas. Peguei o casaco. E antes de sair olhei para a mesa, o prato quebrado, o pano sujo, o bolo esmagado. Tudo ali parecia uma metáfora da minha vida naquela casa. Pedaços, migalhas, restos. Lá fora, o ar da noite era úmido e frio. A rua deserta, as luzes fracas. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, senti o vento bater no rosto e levei as mãos ao peito. Pela primeira vez, o que doía não era o que fizeram comigo, mas o que eu permiti por tanto tempo no ônibus. Sentei perto da janela. O vidro embaçado refletia meu rosto cansado, e o vestido azul, que agora parecia mais escuro, quase triste. Mas dentro dos olhos havia algo novo. Uma centelha. Peguei o celular. Abre Mera. Apontei para mim, olhei fundo no reflexo da tela e tirei uma foto, não do rosto, mas das mãos, ainda manchadas de chocolate, e escrevi uma frase curta, quase um sussurro. É assim que eles tentam apagar o que não conseguem controlar. Postei, sem marcar, ninguém sem explicar nada. Não queria piedade, queria verdade. Durante o caminho de volta, o celular começou a vibrar. Mensagens, curtidas, comentários, pessoas que eu nem conhecia dizendo: isso é força, isso é coragem. Você não está sozinha. Encostei a cabeça no vidro e deixei o vento frio entrar. Não sabia para onde aquela postagem ia me levar, mas pela primeira vez, eu não estava com medo. Cheguei em casa, exausta. Tirei o vestido, dobrei com cuidado e o deixei sobre a cadeira. Olhei para ele e pensei em tudo o que ele representava. Orgulho, esforço, dor, mas também resistência antes de dormir. Escrevi no caderno. O bolo era só um símbolo. O verdadeiro peso está no silêncio de quem vê e finge não ver. Fechei o caderno e apaguei a luz. Lá fora, a cidade dormia, mas dentro de mim algo acabava de acordar. Na manhã seguinte,
Acordei com os olhos inchados e a alma cansada. Não dormi direito. Cada vez que fechava os olhos, o som do prato quebrando voltava. O riso dele ecoava, e eu via o bolo escorrendo pelo chão. A vergonha parecia grudar na pele, como açúcar derretido. Passei o dia tentando me convencer de que nada daquilo importava. Foi só uma noite ruim, eu repetia, como quem tenta enganar o próprio coração. Mas no fundo, eu sabia. Não era só sobre o bolo, era sobre o que aquilo representava, o limite, o ponto de virada. Quando anoiteceu, minha tia mandou mensagem. Camila vem aqui mais tarde. O Gustavo quer se desculpar. Eu olhei o celular por alguns minutos, antes de responder. Parte de mim queria ignorar, mas outra parte, menos aquela que ainda acreditava em recomeços, decidiu ir. Vesti o mesmo vestido azul. Sim, o mesmo. O tecido ainda tinha o cheiro do bolo da noite anterior. E talvez por isso eu o tenha escolhido. Era uma lembrança e uma armadura, ao mesmo tempo. Cheguei à casa dela por volta das 8. As luzes estavam acesas. E o som da televisão vinha da sala. Minha tia abriu a porta, com aquele sorriso de quem tenta disfarçar culpa com doçura. Camila, que bom que você veio. O Gustavo está no quarto. Ele quer falar com você. Assenti e entrei. O ar da casa parecia o mesmo de sempre. Pesado, abafado, cheio de memórias que eu nunca quis ter. Enquanto caminhava pelo corredor, senti um frio subir pela espinha. Aquela casa nunca foi um lar. Era um palco, e eu sempre fui o personagem coadjuvante da história dos outros. Bati na porta do quarto. Posso entrar? Entra logo, respondeu ele. Gustavo estava sentado na cama, mexendo no celular. Usava uma camiseta branca e aquele mesmo sorriso que me dava náusea. Minha mãe, que te chamou? Perguntou, sem olhar para mim. Disse que você queria se desculpar. Ele riu baixo. Desculpa. Por quê? Por ter deixado um bolo cair? Senti o sangue ferver. Você sabe que não foi só isso? Ele se levantou devagar, cruzando os braços. Você leva tudo a sério demais, Camila. Foi uma brincadeira. A gente é família. Família. A palavra soou amarga. Família não humilha, Gustavo. Né? Oh? Então o que você tá fazendo? Postando indireta nas redes? Todo mundo viu sua foto. Eles tentam apagar o que não conseguem controlar. Que drama, hein? Tá se achando vítima agora? Meu coração disparou. Se você se sentiu atingido, é porque sabe o que fez. Eu não fiz nada. E se quer saber, você devia agradecer. Tá todo mundo te elogiando agora. Teu post viralizou. Vai ver, até emprego você arruma com isso. Parabéns. Ele deu um passo em minha direção. E eu recuei. O olhar dele mudou menos, algo entre sarcasmo e raiva. Sabe o que é, Camila? Você sempre se achou melhor que a gente. Desde criança. Só porque estudava mais. Só porque sua mãe te ensinou a sonhar alto. Pois deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém aqui tem inveja de você. Então por que parece? Porque você incomoda... Porque acha que pode vir pra minha casa, comer da minha comida e ainda posar de superior. Dei um passo para trás. A respiração ficou curta. Você não entende nada, Gustavo. Entendo, sim. Ele deu um passo à frente e segurou a barra do meu vestido. Isso aqui é o que você é. Um pano costurado, com pena. Quer se sentir importante? Compra um de verdade, solta. Ou o quê? Vai postar outra frase de efeito? O som veio de repente. Rasgo seco, cruel, definitivo. A linha se partiu, o tecido abriu como uma ferida. O vestido azul, aquele símbolo de tudo o que eu lutei para construir, agora pendia rasgado nas minhas mãos. Fiquei parada. Por alguns segundos. Não consegui mover um músculo. O ar parecia denso, pesado, impossível de respirar. Ele me olhava com aquele sorriso satisfeito. Agora sim, disse, combina mais com você. Saí do quarto devagar, em silêncio. Minha tia estava na sala e se levantou assustada. Que foi isso? Olhei para ela, os olhos frios. A voz firme, nada. Só mais uma brincadeira de família. Ela ficou muda. E eu, sem olhar para trás, fui embora. A rua estava vazia. O vento gelado batia contra o rosto, e o som dos meus passos ecoava no asfalto molhado. Chovia? Fino. Cada gota parecia lavar um pouco da vergonha, mas também revelar algo novo. A raiva já não doía. Agora, me movia.
Cheguei em casa encharcada. Fechei a porta, tirei o vestido e o deixei cair no chão. Olhei para ele, rasgado, sujo, e vi ali uma história inteira de humilhações acumuladas. Aquele rasgo não era um acidente. Era o retrato de tudo que eu engoli por anos, menos as comparações, os risos, o desprezo. Peguei o celular. A luz da tela iluminou o quarto escuro. Tirei uma foto do vestido jogado no chão e escrevi: eles me rasgaram, mas não conseguiram me desfazer. Postei, sem filtro, sem legenda longa, sem medo. Sentei no chão e fiquei observando a imagem. Por alguns minutos, nada aconteceu. Depois, as notificações começaram a pipocar. Mensagens de apoio, comentários de pessoas que eu nunca tinha visto. Mulheres dizendo: já vivi isso. Força, você transformou dor em coragem. Sorri, pela primeira vez em muito tempo. De verdade. Não porque eu estava feliz menos, mas porque entendi. O rasgo não era o fim, era o começo. Peguei o vestido, dobrei com cuidado e o coloquei dentro de uma caixa de sapatos. Colei um bilhete na tampa. Nunca mais. Apaguei a luz e deitei. O silêncio do quarto era profundo, mas não me assustava. Pela primeira vez, ele parecia acolhedor, como se dissesse: agora é sua vez, Camila. Fechei os olhos e dormi com a certeza de que, a partir daquele momento, nada seria igual. Na manhã seguinte, o som do celular me acordou antes mesmo da luz do sol. Vibrações, notificações, mensagens sem parar. Por um instante, pensei que fosse algum erro, mas, quando desbloqueei a tela, vi minha foto, o vestido azul rasgado no chão, estava espalhada por toda parte. Milhares de pessoas comentavam, desconhecidos escreviam mensagens de apoio, mulheres contando suas próprias histórias. Algumas diziam: já vivi algo assim. Você transformou humilhação em coragem. Obrigada por existir. Senti o coração acelerar. O que era para ser uma ferida escondida, agora virava voz. Meu silêncio tinha encontrado eco. Fui até a cozinha ainda atordoada. Fiz café, mas as mãos tremiam. O cheiro amargo me trouxe lembranças da noite anterior. O rasgo, o riso, a vergonha. Mas agora havia algo novo. Força, aquela força que nasce quando a dor para de ser só dor e vira combustível. No meio das notificações, uma mensagem se destacou. Era da faculdade. A coordenadora escreveu: Camila, vimos sua publicação. Você teria interesse em participar de um evento sobre superação e autoestima feminina? Li 2 vezes para ter certeza. Meu coração disparou. Eu, que ontem limpava o chão coberto de bolo, agora era convidada para falar sobre força. Respirei fundo e respondi: sim, eu aceito. Algumas horas depois, outra mensagem chegou. Desta vez, de um número conhecido. Mina, tia, Helena. Camila, o que é isso que você postou? Quer destruir a nossa família? Todo mundo está comentando. Demorei para responder. E quando o fiz, minhas palavras saíram calmas, precisas. A família já se destruiu quando começou a rir da dor dos outros. Ela ficou em silêncio. E pela primeira vez, o silêncio dela pesou mais do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, o post continuou crescendo. Saiu em páginas, blogs, perfis de ativistas. Meu nome começou a circular. Pessoas queriam ouvir minha história. Eu não sabia se estava pronta menos, mas sabia que não podia mais recuar. No sábado, vesti uma roupa simples e fui até o auditório da faculdade. O evento era pequeno, mas o olhar das pessoas me fez entender que algo grande estava acontecendo. Quando me chamaram ao palco, Azeme, Osuabam, mas a voz quando saiu era firme. Eu não vim aqui falar sobre vingança, comecei. Vim falar sobre silêncio, porque o silêncio pode ser prisão. Ou pode ser arma. As pessoas escutavam em absoluto silêncio. E de repente, eu não era mais a menina humilhada. Era a mulher que tinha transformado o próprio chão em degrau. O vestido rasgado não foi o fim. Foi o come. Porque às vezes a gente precisa ser quebrado para descobrir do que é feita a nossa força. O aplauso veio como uma onda, e no meio da plateia, eu vi rostos emocionados. Alguns choravam, outros sorriam. Mas dentro de mim, o que existia era paz. Depois da palestra, recebi dezenas de abraços, convites, elogios. E pela primeira vez, não senti necessidade de provar nada para ninguém. O que eu era falava por si só. No caminho de volta para casa, o celular tocou de novo. Dessa vez, era Gustavo. Atende. Apenas olhei o nome na tela
e deixei tocar, até parar. Eu não precisava de explicações, nem de arrependimentos. Algumas respostas vêm no silêncio. Chegando em casa, tirei os sapatos e sentei no chão. Olhei para a caixa onde o vestido azul ainda estava guardado. Abri a tampa. Devagar. O tecido continuava rasgado, mas o que eu via agora não era destruição, era renascimento. Peguei um pedaço do pano e escrevi com caneta branca. Eles me deram o chão. Eu construí o caminho. Guardei de novo, fechei a caixa e sorri. Lá fora, a cidade seguia barulhenta, viva, mas dentro de mim, o silêncio menos aquele que antes doía, agora era minha maior vitória. Alguns meses se passaram desde o dia do rasgo, e aos poucos, a vida começou a encontrar outro ritmo. Depois da palestra, recebi convites, propostas, mensagens de mulheres que se reconheceram em mim. Era estranho. Eu, que um dia fui motivo de piada, agora inspirava pessoas. Mas a verdade é que nada disso foi planejado. Eu só contei o que doeu e o que me curou. Um dia, abri o e-mail e encontrei uma mensagem inesperada. Uma empresa que acompanhou minha história queria me contratar. Disseram que procuravam alguém que entendesse de força e empatia. Sorri. Nunca imaginei que minhas cicatrizes poderiam abrir portas na entrevista ao gerente. Perguntou: "O que te motiva, Camila?" Pensei por um instante e respondi com calma: "As pessoas que tentaram me diminuir." Ele sorriu. E eu fui contratada. No primeiro dia de trabalho, acordei antes do sol. O ar da manhã estava leve, diferente. Abri o guarda-roupa e vi o espaço vazio onde o vestido azul costumava ficar. Mas dentro da caixa, guardado com cuidado, ainda havia um pedaço dele menos a parte que não foi rasgada. Peguei o tecido e, com ele nas mãos, decidi costurar algo novo. Passei a noite anterior costurando um novo vestido azul. Não idêntico, não perfeito, mas inteiro. Cada ponta era uma lembrança menos e uma superação. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher completamente diferente. Os olhos ainda cansados, mas firmes. O mesmo azul, mas agora brilhando com outro significado. O vestido não era mais armadura. Era liberdade antes de sair. Bordei discretamente na bainha, com linha branca. Eles me rasgaram, mas não conseguiram me desfazer. Saí de casa e senti o vento tocar o rosto. O sol nascia, dourando a rua. E, pela primeira vez, o caminho não parecia assustador. Parecia meu. No trajeto até o trabalho, pensei em tudo o que vivi. O bolo no chão, o rasgo, o silêncio, cada humilhação que tentou me quebrar, acabou me ensinando a ficar de pé. Chegando à porta do novo escritório, respirei fundo. Toquei o tecido do vestido, sorri e pensei: agora sim, esse azul é de liberdade. Entrei, dore, e enquanto o dia começava, percebi que a vida às vezes rasga o que a gente ama, só para costurar a gente de novo, mais forte, mais bonito, mais inteiro.